Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre integração do tipo automação, abertura de ticket, reserva de senha no AD e etc. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o terceiro tipo de integração, que é a integração para automatizar algum tipo de automação, abertura de ticket, como eu comentei, algum tipo de processo no final do atendimento. A nossa aula de hoje ela vai ser dividida em duas partes. Eu vou falar hoje sobre esse tipo de integração usando o método convencional, que é através da DLL e codificação, onde a gente tem toda uma gama de integrações possíveis. A gente consegue integrar praticamente com qualquer coisa que tenha uma camada de integração, que tenha um meio de você se falar com essa ferramenta. Então, qualquer ferramenta que tenha um meio de você falar com ela, você via software, você consegue fazer, usando esse método de integração que a gente vai discutir hoje. E na segunda parte, que daí você, nossa próxima videoaula, a gente vai falar sobre a integração específica via bisagem, que é feita para qualquer ferramenta, que é possível para qualquer ferramenta que possua uma interface de integração via REST, hoje, a gente tem no roadmap previsão de no futuro atender outros tipos de API, mas por enquanto essa interface de integração via bisagem exige que a gente tenha de trabalhando com uma API do tipo REST. O método de integração via visagem chama de Dynamic Services. Ele é um método bem interessante, porque ele também permite que a gente consiga fazer essas integrações sem usar código-fonte, sem escrever uma linha de código-fonte. Então a gente consegue desenvolver uma integração com o sistema apenas com alguns cliques do mouse, no modeler do Visage, e levando, importando esse modelo de integração para o gerenciador de conteúdo, que vai posteriormente enviar para o core essa integração para que ele possa considerá-la sempre que algum comando de integração for inserido em algum fluxo de atendimento. Tá? Então acho que vamos dividir em duas partes. A primeira parte a gente fala sobre as integrações via DLL, que é a integração mais completa, robusta, que integra com qualquer coisa. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a integração com o Dynamic System, Dynamic Service, que a gente usa o Power BI, a gente usa daí o Visage, a gente trabalha com modelo modelo de integração sem linhas de código, tá? Para começarmos, eu vou reforçar, a gente tem lá no nosso portal sof.up.ai, sof.up.com.br. Aqui a gente tem todo o material que vocês podem usar para revisar os conceitos que vocês já têm estudado. Então é importante, pessoal, vejam aqui o material. Aqui a gente já tem material sobre arquitetura e topologia, material sobre integração e login, material sobre deploy e troubleshooting, integração para validação e material sobre integração para automação, que é o conteúdo da nossa discussão de hoje. Então, é importante vocês revisar os conceitos. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente via o fórum, fórum.up.ai. Via fórum a gente está à disposição de vocês para poder ter alguma dúvida. É bacana também vocês compartilharem alguma experiência nas implantações que vocês estejam trabalhando, para que a gente possa compartilhar um pouco desse conhecimento. Então fiquem à vontade para usar dessas ferramentas, desse material que a gente está disponibilizando para vocês. Aqui então, integração e automação. Entrando aqui nesse post, tem um link para fazer download do material, desse PDF. O material está bem completinho, tá? Ele que a gente tem basicamente um passo a passo, ensinando como criar a Class Library, que é o projeto que dá origem à integração, essa é uma Class Library. Depois, como a gente referencia a Sophie API na Class Library. E aqui depois ele mostra um pouquinho sobre os métodos que são implementados pela Integration Process.
explicando um pouco cada método, fala um pouquinho aqui também sobre como a gente vai fazer no gerenciador de conteúdo, a chamada para integração, como que é referenciado a DLL lá no config do core, para que o core consiga carregar essa DLL, como a gente checa, né, onde que deve ser gravado a DLL de integração. E no finalzinho a gente fala um pouquinho sobre a documentação de alguns recursos do proxy e do context, que são, né, dois atributos que são informados, né, durante a integração, que possuem aí todas as informações do contexto de conversa da SUF e que podem ser muito úteis para vocês para desenvolverem integrações mais avançadas. Tá? Então isso aqui é muito legal. Dê uma lida nisso daqui, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente está à disposição de vocês para apoiá-los aí a entender um pouco melhor o funcionamento da ferramenta. Para começarmos então, eu vou abrir aqui no browser o meu editor de conteúdo. Muito bem, eu criei aqui uma regra que eu chamei de ticket, né? E essa regra de extensão de ticket, ele tem aqui, né, uma validação, né, para verificar se o CPF é válido ou não. Esse inclusive foi, né, o exemplo que a gente fez na nossa última videoaula. Eu vou tirar aqui a validação. Eu vou tirar o validator, tá? Para ele não validar o CPF. Porque isso facilita para a gente poder fazer os testes de integração, né, baseado numa validação de CPF. E aqui, depois que ele validar o CPF, você vai ativar OK. Depois que você vai informar o CPF, né, ele vai entrar aqui. Aqui a entrada da regra a gente coloca default, quando a entrada é uma entrada aleatória, é uma informação, né, do usuário que está imputando. E a saída vai ser, né, o comando para criar, né, a integração. Então, como funciona o comando de integração? Primeiro, o comando é composto do i 2 pontos. I 2 pontos é de integração. Tá? Então, i 2 pontos é um comando de integração. Por convenção, a gente não muda isso. Ticket, né, é o nome da integração, que a gente define lá no projetinho de integração quando a gente cria. E a task, né, é a tarefa, é a ação do tipo de integração, o tipo de ação que vai ser feito para essa integração. Então, no caso aqui, a task pode ser create, pode ser select, pode ser close. Ou seja, eu posso criar um ticket, posso fechar um ticket, posso, né, consultar um ticket e assim por diante. Então, criando aqui o comandinho de integração, eu vou clicar em salvar, né, e vamos lá para o código-fonte agora. Vou abrir o Visual Studio. Vamos criar um código-fonte, né, que permita a gente atestar esse comandinho aí. Então, eu vou entrar aqui no meu exemplo de integração. Muito bem, então aqui eu tenho a nossa classe library criada, né? A primeira coisa que eu fiz foi referenciar, né, a SOF API. Depois eu renomeei aqui a nossa classe. Eu tenho aqui esse documento model aqui, mas eu não uso isso para nada. Vou até apagar. Muito bem. Aqui packages, né, são as DLLs que a gente baixou via Nugget, no caso nenhuma importante. E a tag EX é a nossa classe, né, de integração. Importante porque depois a gente vai colocar esse nome, né, lá no config do core como o nome da classe, que é a nossa tag EX, e o nome da DLL vai ser EX Integration, né, que é o nome aqui do nosso projeto inclusive. Uma vez que a gente tem a SOF API no projeto, a gente consegue então implementar, né, os métodos da Integration Process. E, uma vez implementada a Integration Process, a gente trabalha com essas propriedades, com esses métodos, para que o comportamento, né, desejado durante a integração aconteça. Né? Então, o identifier é o primeiro, né? É o que identifica qual que é a integração a ser executada. Então, i 2 pontos porque é uma integração, ticket, né, que é a integração que está sendo executada, como a gente fez lá no tutorial agora há pouco, né, a gente colocou lá i 2 pontos ticket, ou seja, ticket é o tipo de integração.
Require commands, como a gente já viu. Aqui a gente vai colocar todos os comandos editoriais que são obrigatórios, que a gente vai usar aqui durante a integração e que o editor de conteúdo ele precisa lembrar que ele precisa ser lembrado, né, que precisa criar esse conteúdo. E o método mais importante, mais relevante, né, é o execute, que vai receber a tag que foi, né, informada para, né, realizar a integração e as informações de contexto. O extract, né, tag from text, isso aqui é permitir que a gente extraia, né, o comando, né, que foi usado. E o get parameter vai permitir que a gente extraia qual que é o parâmetro, qual que é o valor da task, né, que foi inserido, né, em nível editorial. A partir do momento que a gente informa aqui a tag para ele. E uma vez que a gente sabe qual que é, né, a task que foi informada, a gente pode montar aqui o switch case, que vai a cada tipo de task para essa atividade, né, de ticket, né, para essa integração de ticket para cada task, ele vai chamar aqui uma rotina. Então aqui nesse exemplo eu tenho um exemplo, né, de create, um exemplo de close, de search, social. Então eu posso ter esses 4 comportamentos aqui, né, na integração. Se eu tiver o comportamento de create, ou seja, eu quero criar um ticket, então o usuário vai colocar um e 2 pontos, um e 2 pontos, né, ticket, aí espaço task igual create. Quando cai aqui, ele vai chamar a rotina específica de create. A rotina específica de create, o que vai fazer? Ele vai fazer a integração com qualquer ferramenta que vocês queiram, aí vocês podem escolher de acordo com a necessidade de cada cliente. Faz a integração com a ferramenta, né, visando, né, a criação do ticket. E se for, né, o close, faz a integração com qualquer ferramenta que seja, visando, né, o fechamento do ticket e assim por diante, né? Eu não vou entrar em detalhes de cada função, porque isso é específico de cada ferramenta de ticket. Nosso foco aqui é falar um pouquinho sobre SOAF, né, sobre como funciona a integração da SOAF com as demais ferramentas. Então aqui eu vou mostrar para vocês uma estrutura básica, né, do que a gente costuma fazer em cada um desses métodos de integração. Primeira coisa que a gente costuma fazer, isso é muito importante, a gente não fixa nenhum texto, né, aqui na integração. Podem ver que não tem nenhum texto, né, escrito. Sempre que a gente precisa dar uma mensagem de ticket criado com sucesso, né, ou de erro, né, ao criar o ticket, por exemplo, essa informação, esse texto, ele é criado editorialmente. E a gente recupera esse texto criado editorialmente lá no gerenciador de conteúdo através desse proxy get handle cache answer, como a gente fez lá na validação. Então a gente coloca aqui, né, o comando da regra, né, a intenção da regra, e através, né, desse método gravamos nessas variáveis locais, né, o texto para o erro e o texto para o sucesso. Depois, através do context get variable, a gente consegue coletar todas as informações que estão armazenadas na variável de contexto da SOAF. Então, quando a gente está fazendo, né, um fluxo de atendimento, você precisa pedir para o usuário um CPF, um nome, uma matrícula, e todas essas informações são armazenadas em variáveis de contexto. E, uma vez estando armazenado em variável de contexto, quando chegar na fase de integração, você consegue na integração recuperar essas informações que estão nas variáveis de contexto através desse comando. Aqui a gente tem então o CPF, que é, né, a informação que a gente armazenou aqui logo no comecinho do fluxo de testes, né? Então tem aqui um input, name CPF, então está nessa variável CPF. Tem aqui também o username, que é o nome do usuário. E através desses dados, a gente consegue aqui implementar então a chamada para a API do CA, né? Então aqui eu poderia chamar a API do CA, poderia chamar a API do Remedy, enfim, poderia chamar qualquer API. Então poderia aqui chamar a API da ferramenta que a gente quer automatizar o atendimento e o retorno dessa ferramenta, dessa integração, a gente pode processar de 3 formas na verdade. Se é um retorno simples, vai retornar só o número do ticket, a gente pode retornar no output, né, que vai dar o return aqui no método e vai aparecer para o usuário na tela, né, o nome o número do ticket criado, que é o que nesse nosso exemplo vai fazer. Ele preenche em output, né, o retorno que vai ser dado para o usuário. Aqui a gente tem o ticket com sucesso, que é a mensagem aqui que ele recupera, mais o número do ticket, que aqui eu coloquei um fictício chamado aqui no código mesmo. Ele retorna isso então, né, para o usuário depois da integração feita.
Esse é o primeiro tipo de retorno. No segundo tipo de retorno, eu posso colocar todas as informações, quando é mais de uma informação, daí no caso. Eu posso colocar todas as informações que foram retornadas pela API de integração quando eu abrir o ticket. Eu posso cadastrar essas informações em variáveis de contexto. Eu posso criar variáveis de contexto através do update input variable e ir colocando nessas variáveis de contexto todas as informações que veio do retorno da integração. E aí depois que eu terminar, no meu output, eu coloco um redirect para uma regra que vai, editorialmente imprimir na tela todas aquelas informações que foram, trazidas da ferramenta onde a integração foi feita. Então esse tipo de coisa é muito usado quando a gente trabalha com muitas informações no retorno, da API e que precisa ser mostrado para o usuário. E um terceiro tipo, de retorno que a gente também pode fazer é criar um HTML e atualizar essa variável output com esse HTML. Então o que ela vai fazer? Uma vez que você atualiza, o output com HTML, e nesse HTML tem todas as informações que veio, com o retorno da integração, esse HTML ele é retornado para o core, retornado para o core service e cai no client. Se o client está preparado para poder receber esse HTML, ele vai renderizar esse HTML na interface, na tela para o usuário, de forma amigável. Importante considerar que o HTML, o retorno do HTML, ele funciona bem quando a gente tem uma única interface de atendimento web. Quando a gente tem interface de atendimento via Skype, Telegram, WhatsApp, etc., aí o retorno do HTML não dá certo, porque a gente acaba tendo que tratar cada interface que não processa o HTML de forma diferente. Porém, a gente pode tratar dessa forma também diferente. A gente pode, através de categorias, segmentar o conteúdo por interface e na interface web permitir, que o usuário tenha um retorno, mais gráfico, através do HTML, e numa interface como o Skype tenha, um retorno um pouco mais textual, que é o que a ferramenta, fornece para a gente. É possível fazer esse tipo de coisa, mas é importante sempre ponderar o que vai trazer mais ganho para o projeto, o que vai trazer mais valor para o projeto, e melhor, o que vai trazer a melhor experiência possível para o usuário que está usando o assistente virtual. Tá? Então é importante sempre considerar isso. Bom, feito isso então, aqui nesse exemplo eu coloquei aqui, ao invés de integrar com uma ferramenta de ticket, que ele iria gerar aqui várias linhas de código, eu coloquei apenas aqui, um método para validar o CPF, simulando aqui uma integração para validar o CPF. E se der tudo certo, for ok o CPF, ele vai retornar que o ticket foi aberto com sucesso, senão ele vai manter a variável output vazia e quando chegar aqui no finalzinho vai dar um return para a mensagem de falha. Tá? Então só para poder ilustrar para vocês como funciona. Vou salvar, vou compilar. Compilado, modo debug, tá? Porque o modo debug permite que a gente consiga, depois dar uma taxa do process. Vou copiar dele que está aqui e vamos lá na pastinha. Vamos lá na pastinha mapeada C2 SOF 3.1 Integrations. Vou colar aqui. Eu já tinha uma DLL do mesmo nome. Ele vai dar o erro porque essa DLL está sendo usada já pelo core, então eu vou parar o core. Vou atualizar, vou iniciar o core. Agora eu vou checar se no meu arquivo de configuração, no meu config do core, se eu já estou com essa DLL, atualizada. Aqui então, no Integrations List, eu preciso adicionar os dados daquela DLL. Então eu vou adicionar esse bloquinho, vou adicionar um bloquinho novo desse. O nome do módulo, que é o nome da classe tag é x, está igual ao nome da nossa classe aqui. E o nome da DLL é xIntegration, está batendo aqui com o nome da DLL que a gente colocou aqui. Então tá certo. Se eu tivesse arquivo de configuração, pconfig, a gente colocaria aqui em cima, a seção e depois aqui no finalzinho colocaríamos os settings relativos à DLL. Como nesse caso não tem, eu não preciso. Então feito isso, eu salvar, novamente paro e inicio o core, teve alteração do meu config. E vamos publicar aqui no Manager essa regra que foi criada para a gente poder testar. Se eu não tivesse criado essas regras
essa regra aqui no Manager, a Create Error Fail, e tiver um sucesso, ele iria dar aquela mensagem de erro, como a gente viu no vídeo anterior, né, no treino anterior, pedindo para o usuário digitar, criar a regra com esse comando. Como eu já tenho criado aqui, ele deu tudo certo. Uma vez criado, então agora vamos lá no chat. O login aqui não está validando. Muito bem, então eu vou colocar aqui ticket, ele vai perguntar qual que é o CPF, eu vou colocar um CPF inválido, e ele vai me dizer que o CPF formado é inválido. Nesse caso aqui ele não usou validação, ele não está usando validator, porque o validator eu tirei. Aqui ele está usando o que? Já a camada de integração. Então nesse caso eu tirei o validator para poder mostrar para vocês a camada de integração. E quando ele tentou abrir o ticket, ele não conseguiu abrir o ticket porque o CPF era inválido. E essa mensagem aqui está mapeada, né, aqui no Create Error Fail. Né? Então eu vou até personalizar para ficar mais interessante. Vamos lá. Vamos trocar esse texto. Não foi possível abrir o chamado, pois o CPF formado é inválido. Publicar, fica mais fácil para compreender assim. Aí vamos lá, eu vou chamar aqui novamente de ticket para o CPF. Não foi possível abrir o chamado, pois o CPF formado é inválido. Né? Se fosse um CPF válido, ticket ficar com sucesso, o número do ticket é, e aí está o número do ticket, tá? Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui uma flexibilidade muito grande quando a gente fala de integração na SUF. A gente consegue integrar com qualquer API, com qualquer base de dados, justamente porque essa integração de DLL é feita em nível de codificação. Então, tudo que a gente consiga codificar, a gente consegue integrar, tá? Então, importante, pessoal, vamos praticar isso. Porque, como eu falei, a prática, né, a experiência vem com a prática. Então é importante praticarem bastante e qualquer dúvida entre em contato com a gente, tá? Recordando, nós temos aqui o nosso fórum.up.ai à disposição de vocês e a documentação no suf.up.com.br. Tá joia? Muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço e até a próxima.